Bom, gente, bom dia para você que está aqui no canal Podcast Futebol Show, né? Hoje a nossa entrevista ela é totalmente online, né? Eu também estou de casa. Você está acostumado a ver a gente no estúdio, ali com o Douglas Nunes, com o Lucas Dornelles. Hoje o Lucas Dornelles não pôde participar com a gente e o Douglas também está aí na correria, né, gente? Então, primeiramente quero agradecer a você que está na audiência acompanhando essa entrevista. E lembrando vocês que todo fim de semana a gente tem esse bate-papo. Aliás, agora nós mudamos um pouco o formato do nosso podcast, vai ser uma vez por mês, mas sempre trazendo grandes convidados. Né? Você já acompanhou aqui nomes como o Darcy, o Jorginho, ex-treinador, tantos outros personagens, o Doriva, técnico, e hoje estou com um grande personagem do nosso futebol brasileiro, né? E é um personagem importante em todos os sentidos, né? Pelo que ele fez dentro de campo, que ele está fazendo fora, né? Até porque hoje ele é presidente de uma das sensações, né, do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro, né? Digamos assim, é o grande time a ser batido, né, na Série A do campeonato, ao lado do Atlético Paranaense. É uma grande força do futebol brasileiro que está transformando cada vez mais o nosso país do futebol, né, o Brasil. Então, primeiramente, um grande abraço para o presidente do Bahia e também ex-goleiro, né, com passagens pelo Flamengo, pelo Bahia, pelo nosso Ituano aqui da cidade de Itu. Ele teve uma passagem histórica pelo Ituano também, como goleiro. É um grande goleiro também do nosso futebol brasileiro. O presidente Emerson Ferretti. Primeiramente, bom dia, presidente. Essa entrevista está saindo de manhã, então por isso, bom dia para você. Aí de Salvador, né, presidente? Bom dia. Bom dia, Renan. Prazer estar participando. Obrigado pelo convite. Sempre bom aí falar sobre futebol, sobre carreira e sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo à frente do Bahia. Prazer participar do programa. Tá certo. O senhor está em Salvador hoje? Isso, estou em Salvador. Tá na capital baiana. Aí deve estar calor aí, né? Porque aqui no sul, aqui na região sudeste, aqui tá uma frente fria danada, né? Aqui em São Paulo, né? Interior de São Paulo. O senhor conhece muito bem também. Exato, já tive o prazer de jogar aí, como você colocou aí na abertura do programa, né? Disputei um Campeonato Paulista aí pelo Ituano. A gente deve falar isso durante a entrevista. Mas aqui na Bahia, né, aqui no Nordeste, é difícil fazer frio, né? Frio nos padrões que a gente vê aí no Sudeste, no Sul do país. As temperaturas não chegam tão baixas, mas é sempre bastante chuvoso. É uma época bastante chuvosa aqui, principalmente no litoral do Nordeste. E Salvador não é diferente, né? Tem um inverno que não é frio, mas é chuvoso. Torcer para que a Bahia, dessa vez, não passe por nada parecido com o que aconteceu no ano passado, né? É bom a gente lembrar, a gente fala muito do Rio Grande do Sul, né, pessoal? Temos falado isso no nosso podcast, até recentemente entrevistamos um repórter lá do sul do Brasil, mostrando toda a situação crítica que está passando o Estado. E a Bahia, no final do ano passado, teve uma situação parecida também, né? Até eu acho que a gente precisa dar mais destaques a essas situações climáticas para a gente até pensar em formas de evitar esse tipo de situação, porque realmente, né, é papel nosso como cidadão proibir, impedir que a poluição, que o aquecimento global, né, aumente cada vez mais, né? São situações climáticas que dependem da gente como cidadão, como brasileiro, como, enfim, como ser humano em geral, né, presidente? E, primeiramente, presidente, eu queria falar para o senhor o seguinte: nós tivemos essa paralisação recente do futebol brasileiro, né? Estamos retornando com o futebol, né? E eu queria saber, do ponto de vista profissional, né? Que a gente fala do ponto de vista humanitário, que é importante essa situação, né? Ter essa comoção, essa participação das equipes e dos dirigentes, dos jogadores, enfim. Mas o Bahia, passando pelo que já passou, o Estado, qual foi digamos assim, a
foi o posicionamento do Bahia no decorrer de toda essa situação aí de para ou não para o futebol no Brasil? Bom, o Bahia desde o início se posicionou para ajudar, né? Na verdade, a situação foi bastante difícil lá no Sul, ainda está sendo, né? E precisava da ajuda de todo mundo. Então, o Bahia fez campanha no, nos últimos jogos que realizou, né? Para poder ajudar o povo gaúcho. Houve uma mobilização do torcedor tricolor para essa ajuda, e isso foi uma parte, né, do que a gente poderia fazer. Em relação à paralisação do campeonato, eu acho que foi uma decisão bastante difícil, né, porque o ideal nunca é paralisar, né? A gente já tem um calendário bastante complicado, mas eu acho que a questão a ser discutida é muito maior, né? Que é justamente a solidariedade e a paralisação. O Bahia foi a favor da paralisação. A paralisação por 2 rodadas, eu acho que mostra pelo menos que o futebol se uniu, né? Em torno do que estava acontecendo, né? Para apoiar, né? Parar o campeonato não iria ajudar muito, não, efetivamente não ajuda, né? A questão da enchente, né? Mas mostra um posicionamento dos clubes de apoio. Isso eu acho que é o mais importante. E foi isso que contou no posicionamento do Bahia, né? Agora já estamos retomando o campeonato, né? Graças a Deus também os clubes gaúchos já estão em atividade, em condições de jogar, com todas as dificuldades, né? Que a gente sabe, né? Tendo que sair do Rio Grande do Sul para jogar, né? Mas é uma situação muito assim, acima das nossas forças de resolver, né? Então, agora de alguma forma, ajustar para que os danos sejam minimizados, né? Então, o Bahia, desde o início teve um posicionamento sempre de ajuda, sempre de solidariedade ao povo gaúcho. E só lembrando, presidente, o senhor é do Sul, né? É bom a gente destacar, o senhor é do Sul do Brasil. O senhor tinha algum parente ali envolvido na situação, ou algum conhecido que estava ali no meio das chuvas, ou, graças a Deus, né? Não tinha ninguém ali correndo risco de perder coisas e até, claro, a vida. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, né? Então, foi o estado que eu nasci, cresci, comecei a jogar futebol no Grêmio, né? Tenho uma história longa de 15 anos dentro do Clube Gaúcho, né? E eu vi com muita tristeza tudo isso, até porque minha família continua morando no Rio Grande do Sul, meus pais continuam lá. Graças a Deus, nenhum familiar desabrigado, nenhum familiar com danos físicos, apenas os danos emocionais que todo mundo inevitavelmente que passa por uma situação dessas acaba tendo, né? E os danos foram só materiais mesmo. A empresa do meu pai, infelizmente, está numa parte da cidade que foi alagada, totalmente alagada, então teve danos materiais, mas danos físicos nenhum, graças a Deus, e nenhum familiar desabrigado. Bacana. Presidente, agora falando do Bahia, né, dessa situação aí, dessa mudança. O senhor assumiu o clube agora, né? No final do ano foi a eleição, né? Foi eleito presidente. E você é presidente de um clube que é SAF, né? Que é uma coisa nova no Brasil. A gente ainda está tentando entender como que vai funcionar isso na prática. Já temos alguns problemas envolvendo, né, gestões aí de SAF e clube. Vasco é um grande exemplo. Mas o Bahia, até onde parece, está tudo ok, né? Com o Grupo City e, ao que tudo indica, o Bahia vem nessa temporada com uma grande força aí para disputar os principais títulos nacionais, né, presidente? A gente está muito satisfeito com o andamento do trabalho, com entendendo que a gente
conseguiu fazer um modelo de negócio muito bom para o clube, que a gente conseguiu atrair também o melhor parceiro possível. O Grupo City é um grupo que já tem expertise, porque o Bahia é o 13º clube que eles administram ao redor do mundo. Então, eles têm uma expertise muito grande, um poderio financeiro também muito grande e uma capacidade de transformar a realidade dos clubes que eles fazem a gestão, né? O grande exemplo é o Manchester City, que desde 2008, quando o Grupo City comprou, se tornou o maior campeão inglês dos últimos 15 anos, dos últimos 16 anos, né? Com conquistas bastante relevantes. O Girona, agora na Espanha, com o 3º colocado. O Girona, antes, um clube, né, com uma história pouco relevante no futebol espanhol, e hoje é o 3º, né? Finalizou a La Liga em 3º lugar. Então, são 2 exemplos do potencial, da capacidade do Manchester City, do Grupo City, de transformar a realidade dos clubes. A gente confia muito que esse trabalho aqui no Bahia também vai ser um case de sucesso, né? E transformar o Bahia num clube novamente competitivo. O Bahia, que é bicampeão nacional, mas há 23 anos, para ser mais exato, não fica entre os 10 primeiros colocados da Série A, né? A última vez foi em 2001, eu ainda era o goleiro do clube, né, que nós ficamos em 8º lugar. Então, o Bahia precisava de um apoio, de um suporte financeiro grande para poder voltar a se tornar competitivo, e a gente entende que o parceiro que a gente atraiu é o melhor para fazer isso. Então, a gente está muito satisfeito com o andamento do trabalho, apesar ainda dos resultados nesse primeiro ano. Acabou de fechar um ano de que efetivamente o Grupo City tomou conta do futebol do clube, né? Os resultados ainda foram aquém da expectativa, mas as expectativas criadas, principalmente por parte do torcedor, são muito altas, né? São muito altas, e o futebol é um processo, é um trabalho que está se iniciando, é um trabalho de médio a longo prazo que vai dar resultados, né? E que a gente confia que dentro em breve a gente vai estar realmente brigando por conquistas bastante relevantes. Presidente, o senhor falou aí do Grupo City, eu lembrei de um time aqui, a gente está falando aqui do futebol internacional, né? Tem o Bolívar, né? Que classificou também para as oitavas da Libertadores, depois de um tempo já, né? E ainda em primeiro O no futebol grupo, boliviano, que tinha o Flamengo, né? o futebol boliviano nunca teve muita tradição, né? Tanto a seleção nas eliminatórias, nas Copas Américas, né? Nunca teve muita tradição, e nem os clubes bolivianos, né? Um ou outro, em algum Sim. momento, um pouquinho, e você vê que já começa a ter resultado, né? Esse trabalho também feito pelo Grupo City lá no Bolívar, né? Então, é mais um exemplo dessa capacidade. Eu acho que, falando de SAF, é uma, quando a legislação mudou, permitiu que os clubes atraíssem investidores, né? Principalmente estrangeiros, porque eles não tinham a segurança jurídica antes em colocar dinheiro em clubes que eram associativos, né? Quando a legislação mudou e permite a criação de uma sociedade anônima do futebol, faz com que a segurança jurídica aconteça, e a gestão anterior do Bahia, né, que quem foi que atraiu o Grupo City e fechou o negócio, foi muito feliz nessas negociações. Inclusive, eu acho que o que ajudou muito também foi o fato do Bahia não estar, né, na verdade, desesperado. A gente viu aí, não é uma crítica, mas era a situação do Cruzeiro, do Botafogo, né, do Vasco, estava se tornando bastante crítica também. Todos esses grandes clubes do futebol brasileiro com dívidas beirando, já chegando a R$1 bilhão, dívidas impagáveis, né, e precisavam tomar uma decisão imediata para que o futebol não fosse prejudicado. O Cruzeiro já estava indo para o 3º ano, se não me engano, na Série B, o 2º, 3º ano,
na Série B, ainda com possibilidades até de rebaixamento, né? Então, foram clubes que precisaram tomar uma atitude e fazer alguma coisa, e talvez o modelo de negócio não tenha sido tão bem pensado, assim, pela urgência, né, da resolução. O Bahia tinha uma certa tranquilidade nisso e pôde, primeiro, buscar um parceiro forte, segundo, discutir bastante esse modelo de negócio, que ficou bem satisfatório, né? Principalmente pelo fato de que o Grupo City se comprometeu a pagar toda a dívida do clube, que já estava beirando a 300 milhões, e isso dá uma tranquilidade grande ao clube, porque o Bahia, em pouco tempo, eles têm 3 anos para quitar essa dívida, já quitaram acima de 80% dela em um ano. Então, a gente tem uma tranquilidade grande aí, principalmente em relação às dívidas. Tá certo, presidente. Outra situação que eu queria falar é com relação à sua carreira, né? A gente lembra aqui que o senhor teve uma passagem muito importante, deixa eu só arrumar aqui o microfone. O senhor teve uma passagem importantíssima pelo Grêmio, como o senhor falou, que foi o início da sua carreira. Pegou uma era ali de novas revelações, né, no Grêmio. Foi uma época ali que o Grêmio revelou bastante jogadores, jovens jogadores no futebol brasileiro, alguns se destacaram em várias equipes do país. E aquilo, né? Você teve um problema grave na sua carreira, que foi uma lesão. Como que foi aquele momento? Você estava no auge, digamos assim, né? Era um goleiro importante de um clube grande, que era o Grêmio, né? Que vinha ali acumulando alguns títulos. Anos depois chegou a ser campeão da Libertadores, né? Mas aí você já não estava mais. Como que foi importante da sua carreira conviver com uma lesão como foi essa aí pelo Grêmio, lá no início da sua trajetória como jogador? Na verdade foram 2 lesões, né? Quer dizer, a segunda em decorrência da primeira, que foi uma fratura na perna, onde eu quebrei tíbia e fíbula, mas, assim, eu era um goleiro de seleção brasileira sub-20, né? Sub-15, sub-20, um goleiro que frequentou as categorias de base da seleção brasileira. Com 20 anos já era o goleiro titular do Grêmio, né? Numa época em que era muito difícil o goleiro jovem jogar, né? Se tinha a ideia de que goleiro precisava ser experiente, né? O experiente naquela época era assim mais velho, não ignorando o fato de quanto mais cedo você começar, mais cedo você se torna experiente, né? Mas sempre preferiam colocar goleiros mais velhos, né, para jogar. E eu, dentro do Grêmio, quebrei isso, né? Com 20 anos já era goleiro titular, só que já estava realmente numa fase maravilhosa, muito jovem, mas com 21, né, depois de um ano e meio jogando titular do Grêmio, eu tive essa lesão num jogo de pré-temporada, no início de 93, em que eu fraturei tíbia e fíbula. Foi uma lesão que me tirou dos gramados pelo ano todo, praticamente um ano, né? O ano todo de 93. E quando eu voltei a jogar, joguei mais 4 meses, fraturei novamente no mesmo lugar, não tinha ficado bem calcificado a lesão, e eu fiquei mais 6 meses parado. Então, essas 2 lesões me tiraram dos gramados por praticamente 2 anos, quebraram a sequência da minha carreira, né, que estava indo muito bem, e acabei perdendo espaço dentro do Grêmio, né? E aí eu tive que reiniciar. Foi um reinício mesmo. Saí para o Flamengo depois que eu me recuperei. Saí para o Flamengo para buscar meu espaço em outros clubes, né? E deu uma cortada, deu realmente uma quebrada na carreira que se mostrava muito promissora, já desde o início, né? Como eu falei, seleção brasileira de base, muito jovem goleiro já do Grêmio, e bem, né? Jogando bem.
Mas são coisas que acontecem com os jogadores, né? Lesões, o futebol é um esporte de contato, então é muito comum, infelizmente, né? Lesões graves. E a minha foram 2 lesões que poderiam ter, inclusive, encerrado minha carreira, deixado sequelas que impedissem a sequência da minha carreira. Mas eu consegui me recuperar, consegui voltar a jogar em alto nível, só que teve realmente, como eu falei anteriormente, né, tive que dar 2 passos atrás, reiniciar a carreira, né, para ocupar meu espaço novamente em outros clubes. E detalhe, o senhor era de uma geração, né, vamos dizer assim, de goleiros muito boa do futebol brasileiro, né? O senhor estava numa época que surgiram grandes goleiros, né? Que foi aquela geração do Marcos, do Rogério Ceni, do Dida, que também começou que no caso começou na Bahia, né? Tivemos aí o Derlei no Grêmio, né? Que depois foi campeão da Libertadores. Vários nomes, né? O senhor estava ali, então, uma prateleira até um pouco acima de alguns desses nomes que estavam, digamos assim, jogando no futebol paulista e no carioca, que, de certa forma, até dava mais vitrine, digamos assim. Porém, o senhor era titular desse time que tinha, dessa geração que tinha esses goleiros da seleção, né? Foi assim, a concorrência foi em alto nível, né? Grandes goleiros do futebol brasileiro. Eu acho que a década de 90 foi quando os goleiros brasileiros começaram a chamar a atenção. Até o início dos anos 90, os goleiros brasileiros não eram considerados grandes goleiros, né? E eu costumo dizer que o que mudou isso foi o fato de que a função do treinador de goleiro começou a ser valorizada, né? Os clubes entenderam a importância de ter um profissional especializado para treinar os goleiros, né? Que até então, quem treinava os goleiros às vezes era até o treinador ou um ex-atleta que chutava bem na bola, mas que nunca tinha sido goleiro, enfim. Fazia trabalhos, os goleiros às vezes faziam os mesmos trabalhos que os jogadores, enfim. E o treinador de goleiro nem viajava com a delegação. Aí, no início dos anos 90, essa figura, né, do treinador de goleiro passou a ser valorizada. Os profissionais começaram a se especializar. E aí teve um grande ganho no salto de qualidade nos goleiros brasileiros, né, a partir dos anos 90, por conta do trabalho que começou a ser mais especializado, com mais qualidade. E eu fiz parte dessa geração, né, que iniciou, né, competi com grandes goleiros, talvez isso tenha atrapalhado aí a possibilidade de uma seleção principal, junto com a lesão, né, porque deu uma quebrada na minha carreira. Mas a gente, a partir dos anos 90, o Brasil começou a olhar com outros olhos para seus goleiros, e inclusive os goleiros brasileiros começaram a sair do país para jogar em outros clubes, né? E hoje o Brasil é uma referência, falando de goleiro. Isso é verdade. Quando o senhor começou, tinha essa estigma, né? Que o goleiro no Brasil não era tão importante, né? E até para quebrar esse preconceito, digamos assim, com o goleiro demorou, né? Aí hoje todo mundo realmente considera que todo grande time começa por um grande goleiro, né? E de fato, né? A gente pegar aí os últimos exemplos dos campeões mundiais, os goleiros foram foram fizeram gols, digamos assim, entre aspas, né? A própria final da Copa do Mundo foi um exemplo, né? O goleiro da Argentina fez defesas ali na final que se não fosse ele defender aquelas bolas, a França tinha sido campeã, né? Não, fora isso, né? Outros jogos também, né? Outras partidas, enfim. Mas também tem aquele problema, né, presidente? Quando o goleiro também ele falha, que pode acontecer, né? Todo mundo está propenso ao erro. Mas parece que quando o goleiro erra, o peso pelo erro é sempre o maior de todos, né? O jogador, o zagueiro, o meia, o atacante erra, o goleiro erra. Parece que o erro do goleiro é sempre
imperdoável, digamos assim, né? O senhor teve alguma experiência assim de sentir que a profissão do goleiro, você na posição do goleiro, era mais afetado pelos erros individuais do que os demais jogadores? E se pensa dessa forma também, você acha que o goleiro tem um papel que ele não pode errar, senão ele, digamos assim, ele atrapalha todo o projeto aí da equipe? Para mim, a posição de goleiro é a mais bonita do futebol, né? E uma das mais importantes, sem dúvida nenhuma, né? Porque, como você falou, talvez uma defesa de um pênalti ou até uma defesa muito difícil equivale a um gol, né? A partir do momento que você evita que o adversário faça um gol, você está fazendo um gol para sua equipe, né? Se a gente está ganhando de 1-0, você pega um pênalti, você deixou de, né? Você evitou que seu time perdesse 2 pontos, né? Então, a importância do goleiro é fundamental dentro de um time de futebol. E o erro do goleiro sempre é mais visível e tem um peso maior porque atrás do goleiro não tem ninguém para salvar esse erro, né? Quando um meio-campo erra, você ainda tem o zagueiro, o lateral, enfim, você tem uma defesa, você tem um goleiro para corrigir. O erro do goleiro quase sempre se torna gol. E quando acontece um gol com um erro de algum jogador, né, isso é muito marcante. Então o goleiro ainda tem isso, né? Não tem ninguém lá atrás dele para salvar, né, ou corrigir o seu erro. Então essa é uma responsabilidade muito grande, né? O goleiro não pode errar, não pode, não deveria errar, mas acontece porque são seres humanos, né? E o futebol é um jogo de erros. O tempo todo você erra passe, você erra uma finalização, você erra uma tomada de decisão, né? Então o goleiro também erra, mas ele precisa ser treinado e eu acho que isso é feito, né? Para que erre o mínimo possível, justamente por conta disso. O erro do goleiro tem um peso muito grande que normalmente acaba resultando num gol para o adversário, né? E, presidente, passou depois do Grêmio, né? Teve essa lesão aí, essa dupla lesão, né? O senhor falou, uma lesão séria. Muitos jogadores até param de jogar futebol, né? Depois desses tipos de lesão. E foi para o Flamengo. Foi para nada mais, nada menos que o Flamengo, né? Que era um time da época muito. Que vinha de um investimento muito alto, né? Porque era um clube que havia definido ali que iria tentar ser o protagonista do futebol brasileiro, né? Aí, com Romário, Edmundo, Sávio, né? Não sei se o senhor chegou a pegar esse time do Flamengo, né? Esse grande ataque de. E como que foi sair do Grêmio, que é um time de grande torcida, mas digamos assim, mais à região sul do Brasil, e jogar no Flamengo, que no Brasil inteiro tem flamenguista, e a cobrança por títulos no Flamengo é sempre 1000 vezes maior do que os demais clubes. Bom, foi uma experiência incrível, né, jogar no Flamengo. O Flamengo realmente é o maior clube do Brasil quando se fala em tamanho de torcida, né, em relevância, né, e foi mais incrível ainda pelo momento do clube, né? Eu fui jogar no Flamengo do centenário do clube, onde os holofotes naturalmente já estariam, né, voltados para o Flamengo, mas o Flamengo, para comemorar esse ano do centenário, montou uma seleção brasileira, né? Com o destaque maior, repatriar o Romário, que era o atual melhor jogador do mundo, tinha tido um papel de destaque no tetracampeonato brasileiro, na Copa do Mundo de 94, e o Flamengo, logo no início de 95, trouxe ele de volta. Então eu acompanhei todo esse movimento do ano do centenário, um ano que não foi feliz falando de resultados desportivos, né? O Flamengo não teve boas campanhas, perdeu o Carioca com aquele gol de barriga do Renato. Depois no Brasileiro também não foi bem, apesar da seleção brasileira que montou, né? Um time com muita qualidade,
Você acabou de citar aí o ataque dos sonhos, né? Edmundo, Romário e Sávio, e tantos outros jogadores de seleção que passaram no Flamengo naquela época, Branco, Valber, e infelizmente a gente não teve resultado dentro de campo que desse um retorno para esse investimento. Mas foi muito importante e interessante participar disso, né? Conhecer o Flamengo, jogar pelo Flamengo, né? Nestas circunstâncias, né? Eu fiquei 2 anos no clube, 95 e 96, né? Joguei um período como titular, mas um período maior eu acabei ficando no banco, né? Mas foi uma experiência incrível. A partir de lá do Flamengo, né? Eu tomei uma decisão de ter que jogar, né? Eu precisava jogar, vinha de duas lesões sérias no Grêmio, que me deixaram afastados 2 anos dos gramados. Depois fiquei 2 anos no Flamengo, em que eu joguei pouco. Então eu precisava voltar a jogar, né? Foi aí que a decisão de ir para clubes menores, mas que eu pudesse mostrar meu trabalho, né? Para poder mostrar que eu estava recuperado realmente, né? Mas o Flamengo foi o ápice também de poder, né, vivenciar toda isso que eu citei, que eu relatei aqui, né? Detalhe, o senhor fala aí de 2 partes da sua carreira como goleiro, né? Jogando em clubes de maior torcida, né? Grêmio e Flamengo, e depois, realmente, aí você teve uma trajetória em clubes menores, mas trajetórias, assim, de destaque, né? Até vamos chegar um pouco mais à frente e falar aí de uma temporada que eu tô surpreso, né? Até eu vi esses números. Conversava com o Darcy recentemente, né? Que ele deu entrevista pra gente aqui, falando até da sua passagem, mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Mas eu queria falar do Ituano. Como que surgiu essa oportunidade de jogar no Ituano? Porque o clube do interior de São Paulo, né, não era tradicional ainda, não tinha sido campeão estadual ainda, era um time que vinha em, digamos, em ascensão no futebol paulista, que era um estadual muito, muito importante, né? Mas como que foi, assim, esse convite, como que foi chegar a jogar no Ituano? Bom, quando eu saí do Flamengo, a decisão que eu tomei, né, e eu falei anteriormente, assim, vou para clubes menores porque eu preciso jogar. Porque provavelmente, se eu saísse do Flamengo para um clube grande, provavelmente, talvez eu não jogaria num primeiro momento. Então, eu joguei um campeonato carioca no América do Rio, porque naquela época, na década de 90, só o Campeonato Paulista e o Carioca que passavam, né, para os jogos na Para o TV para o Brasil. Brasil todo. Não é que nem hoje, que todos os jogos acabam passando. Então, eu confiava que, assim, mesmo num clube menor no Rio de Janeiro, eu poderia mostrar meu trabalho e ser visto. E aí, fazendo um bom campeonato carioca, o América de Natal, que tinha subido para a Série A do Brasileiro, me chamou para jogar em 97 o Campeonato Brasileiro da Série A, né? E aí eu disse, bom, é um clube também menor, mas eu vou estar jogando, né? E que era o meu objetivo. E a gente fez a melhor campanha do América de Natal em toda a história do clube na Série A do Campeonato Brasileiro, naquele ano de 97. Né? Eu fui muito bem. E aí chamei a atenção de alguns clubes de São Paulo. Né? Eu me lembro que eu recebi convite de 3 clubes para jogar o Campeonato Paulista de 98 e acabei fechando com o Ituano. Também com a ideia, né, você falou, o Ituano ainda não tinha sido campeão paulista, ainda não tinha, né, uma relevância muito grande assim, mas a minha ideia era ir para São Paulo para também jogar o melhor campeonato estadual que tem no futebol brasileiro e poder ser visto, né, num grande centro. E aí eu fui para o Ituano e também, assim, eu acho que eu dei muita sorte, porque o grupo que foi formado naquele ano, né, com vários jogadores experientes, inclusive Gil Baiano, lateral direito que tinha sido da seleção brasileira, Raudinei, enfim, Leto, né, a gente acabou fazendo uma grande campanha naquele ano.
os grandes clubes de São Paulo entravam só na segunda etapa, na segunda fase, porque tinha a Copa Rio-São Paulo. E a primeira fase do Campeonato Paulista a gente fez a melhor campanha, né? E depois, quando os clubes grandes entraram, a gente acabou caindo, mas ficou numa posição bastante honrosa no campeonato e com um destaque bastante grande, principalmente pela primeira fase que a gente fez, né? Então, foi uma passagem curta pelo Ituano, foi só durante o Campeonato Paulista de 98, né? Mas foi muito importante na minha carreira também, porque, como eu falei, fui para um grande centro, fui jogar, né, o melhor campeonato estadual que tem, até hoje ainda é, né, o Campeonato Paulista, e pude mostrar meu trabalho no Ituano, que me rendeu, né, contratos futuros, né. Esse estadual de 98, o Ituano chegou até uma fase final, eliminado pelo Palmeiras, né? Isso. E daí o Palmeiras perdeu para o São Paulo, se não me engano, e o São Paulo foi campeão em cima do Corinthians. Aí depois disso, presidente, o senhor foi jogar no Juventus. O senhor voltou para o sul do Brasil, né? Não, ainda tem Você uma... estava falando que voltou para o futebol gaúcho. Depois do Ituano, eu tive uma passagem pelo Bragantino, em 98, né? Joguei o brasileiro da Série A pelo Bragantino. Ah, jogar brasileiro. E aí, num jogo Bragantino e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro, em Bragança, eu fui muito bem, o jogo foi 0-0, fui muito bem no jogo, e o Juventude, já no dia seguinte, faltava acho que um mês ainda para acabar o Campeonato Brasileiro, no dia seguinte o Juventude já veio para me contratar, né, para o ano seguinte, que seria 99. E aí eu fechei com o Juventude para jogar em 99, né, e lá no Juventude foi a maior conquista, né, da minha carreira, que foi a Copa do Brasil de 99, que nós fomos campeões, uma participação bastante relevante minha, né, destacada em muitos dos jogos, e isso para mim foi importante, porque eu acabei ali mostrando que o Emerson tinha voltado a jogar em alto nível, né, depois de passar pelos problemas de lesões, de jogar pouco no Flamengo, ir para clubes menores, ali no Juventude, principalmente pelo desfecho, que foi uma final contra o Botafogo, no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, e a gente pôde comemorar o título dentro de um Maracanã nessas condições, né? É isso que eu ia falar, né? Ganhar um jogo no Maracanã com torcida totalmente contra, né? Porque é o Rio de Janeiro, é a casa do futebol carioca, e naquela época o Botafogo não jogava em outro estádio. Todos os clubes grandes, né, do Rio de Janeiro jogavam no Maracanã naquela época, né? Então, era uma coisa assim que devia ser muito interessante para quem jogava a favor, mas também para quem jogava contra, né? Porque era uma pressão gigantesca você encarar um adversário do tamanho que é o Botafogo e, claro, dos times do Rio Grande do Rio de Janeiro naquela época, que eram grandes times, né? A gente fala assim do futebol paulista, o futebol carioca naquela época tinha grandes jogadores também nos quatro clubes, né? Isso. E o Maracanã foi o último jogo que o Maracanã teve mais de 100 mil pessoas, né? O público pagante foi quase 102 mil pagantes, né? E foi realmente impactante quando a gente chegou no Maracanã, que subiu o gramado, que viu o Maracanã daquele jeito, né? E a gente conseguiu segurar. A gente tinha vencido o primeiro jogo da final por 2-1 lá em Caxias e jogava pelo empate. A gente conseguiu segurar o 0-0 até o final, né? E assim, sempre tomando uma pressão muito grande do Botafogo e eu tendo que fazer, né? Atuar bastante. Então a minha participação foi muito relevante no jogo e conquistar um título nacional dentro do Maracanã nessas condições, né, foi o ápice da minha carreira, foi o maior título, né, apesar de eu já ter tido duas vezes conquistado a Copa do Brasil com o Grêmio, né, em 89 e 94, mas 99 para mim foi muito especial pelo fato de eu estar jogando, pela qualidade das minhas atuações, né, pela importância do meu trabalho na conquista do título.
E, presidente, o senhor teve uma passagem, agora sim, já na Bahia, né? Já no futebol baiano, já no Bahia. O senhor falou de 2001, né? Que foi a melhor campanha da história do Bahia na Série A, né? E você foi eleito bola de prata, né? Daquele brasileiro, né? Foi eleito o E, melhor jogador. E eu fico pensando, né? Eu acho que nunca teve isso depois. Não me lembro agora. Talvez o Michael no Goiás, agora mais recentemente. Mas jogador jogando em time que não esteja entre os clubes do eixo Rio-São Paulo e dos carioca, mineiros e gaúchos, acho que foi o único campeonato que teve um jogador fora desse ciclo a ser eleito o melhor jogador do campeonato e levando em consideração os goleiros que a gente tinha, né? Marcos no Palmeiras, o Dida, se eu não me engano, tinha voltado para o Corinthians ou não, o Rogério Ceni Rogério, do São Paulo. Júlio Como que foi? César no Flamengo. O Júlio César começando no Flamengo, exatamente. Como que foi desbancar tanta gente boa e, aliás, né, não só isso, chegar a ter um prêmio de tanta relevância na carreira que, individualmente, para o goleiro é um grande prêmio, né? Para qualquer jogador, né? Você ser eleito melhor da posição no futebol brasileiro em um ano é. E como você falou, eu estava concorrendo com grandes goleiros, né? Os goleiros todos da seleção brasileira jogando no Brasil e muito bons goleiros, né? E eu bati todos eles. Foi o ano, talvez, como eu falei, no Juventude, a Copa do Brasil foi o maior título, mas talvez o maior ano, melhor ano meu tenha sido 2001, né? Um campeonato brasileiro que o Bahia teve um destaque e a gente teve. Eu ganhei esse prêmio individual, né? Ser eleito o melhor do Brasil, né? E, aliás, foi a última vez que o Bahia teve um jogador eleito melhor da posição, né? Na verdade, fui eu e Preto Casagrande naquele ano. Depois o Bahia nunca mais nem ficou entre os 10 primeiros e nem teve jogadores eleitos melhor da posição, né? Então, são conquistas bastante relevantes pessoais, mas também para o clube, né? Tanto é que a minha bola de prata está hoje exposta no museu do clube, né? Na Arena Fonte Nova, né? Como um dos grandes troféus da história do clube, né? Um dos destaques da história do clube, porque, como você falou, clubes como Bahia, Goiás, Fortaleza, Curitiba, que não são, né, daquele núcleo ali dos grandes clubes do eixo Rio-São Paulo, né? E aí você pode colocar Grêmio, Inter, Atlético e Cruzeiro. É mais difícil, né? Você ter jogadores com destaque, né? E também chegar em posições dentro das competições nacionais também com protagonismo. É bem mais difícil. Então, isso torna o feito também mais valorizado ainda, né? Como a gente falou também, se considerar os goleiros que eu estava competindo, né? Mais relevante ainda a minha conquista. Ô, presidente, mas em nenhum momento, agora é uma pergunta assim, bem particular, em nenhum momento você imaginou que depois daquele título alguma coisa mexesse ali na cabeça do Filipão, né? Não sei se o Filipão já estava ou era o Leão ainda, mas Em do 99 era o Luxemburgo, quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, era o Luxemburgo. Né? Em 2001, quando eu fui bola de prata, era o Filipão. já era o Filipão, né? E os dois eu tinha trabalhado, o Filipão no Grêmio e o Luxemburgo no Flamengo. Os dois treinadores eu já tinha sido atleta dos dois treinadores, né? Luxemburgo sinalizou que pensou em me chamar, que eu poderia ser chamado. Ele tinha os dois goleiros, mas se precisasse de algum outro, eu estaria, né, entre os que poderiam ser chamados. E o Felipão não, pelo menos diretamente, nunca se pronunciou a me convocar, né? Então eu tive próximo, mas com certeza o meu nome deve ter, em algum momento deve ter batido lá, né? Assim. Mas como eu falei, a gente tinha muitos bons goleiros, né? A Copa de 2002 a gente teve Marcos, Dida e Rogério Ceni. Então a gente Sim. estava muito bem representado também.
Então, mas ó, o senhor vê, né? Chegou muito perto de levantar pelo menos uma Copa do Mundo, né? Mesmo que fosse do banco, né? Não estivesse É, jogando, mas chegou tá muito aí. perto de estar num grupo campeão mundial, né? Que isso para É qualquer maravilhoso. jogador isso aí é sensacional. E presidente, agora falando, aí você continuou a sua carreira depois, em 2007 você aposentou. Você aposentou porque já achou que era hora de parar, ou porque já não aguentava mais jogar, estava naquela situação física, né, de fim de carreira. O que te levou ali a parar, a encerrar a carreira em 2007? Não, eu acho que eu ainda poderia jogar pelo menos mais 2 anos num nível muito bom, né? Mas quando eu saí do Vitória, que foi meu último clube, né? Eu já estava na faculdade, estudando, enfim, já com 35 anos, eu entendi que seria o momento de parar ainda sem antes que o futebol me parasse, né? A gente costuma falar assim, né? Porque chega um momento que quem insiste muito, né? Como o futebol é um esporte de alto rendimento e você depende de desempenho, né? E quando os anos passam, você perde força, perde velocidade, perde agilidade, enfim, reflexo, você perde, né? E chega um momento que se você não para, o futebol para você, né? Porque você já não consegue desempenhar, entregar aquilo que se espera. E eu acho que eu parei no momento que eu ainda entregava bastante, poderia ter seguido, mas foi uma decisão bastante tranquila, né? Eu não sofri com a parada, né? É, Quando eu parei de jogar futebol, eu não sofri assim como é muito comum com outros jogadores, né? Ficar um vazio muito grande. E graças a Deus comigo não aconteceu. E aí eu segui minha vida de outras formas, né? Já estava estudando, me preparando para atuar de outras formas dentro do futebol, né? Então foi uma decisão assim bem consciente e não sofrida. Tá certo. Presidente, depois você já fora das quatro linhas, né? Vamos dizer assim, teve uma passagem pelo Ipiranga de Erechim, né? Como presidente. Não, não. Piranga aqui de É outro Salvador. Ipiranga, é da É, Bahia, tá? É que tem o Ipiranga com Y, eu sempre lembro do Ipiranga lá do Sul. Mas essa passagem pelo Ipiranga, aí no estado da Bahia, foi uma preparação para você colocar na sua cabeça que, ó, a partir de agora eu vou seguir na área da gestão de clubes. Foi esse o pensamento? Você já visava algo nesse sentido que hoje te levou à presidência do Bahia? eu já gostava de gestão, né? Me formei em administração. Então, eu parei em 2007, em 2009 eu me formei em administração e foi justamente quando apareceu o Ipiranga. Então, numa situação bastante difícil, o Ipiranga é um clube muito tradicional aqui da Bahia, centenário. Depois de Bahia e Vitória, é o clube que mais títulos baiano tem. E estava numa situação bastante difícil, quase praticamente fechando as portas, né? E eu, recém-formado, com a teoria muito fresca na cabeça, mas precisando da prática, né? Então, eu comecei a me envolver com o clube e acabei ficando 8 anos, né? Aprendendo na prática o que eu tinha aprendido na teoria, né? Na faculdade, né? Então, juntando as duas coisas. E a partir do momento que eu estava no Ipiranga, logicamente que eu sonhava, já sabia que seguiria nessa área de gestão, eu sonhava em voos maiores, né? Chegar a clubes maiores, né? E é, a minha identificação com o Bahia é muito forte, né? Um clube que me conquistou, eu joguei 6 anos, estou na história do clube, a torcida tem um carinho, um respeito muito grande, eu sou torcedor do clube, aprendi a amar o clube, e o Bahia era o caminho que eu mirava, né? Então o Ipiranga foi maravilhoso porque foram anos de aprendizado para poder chegar hoje e primeiro pleitear a ser presidente do Bahia e hoje estar como presidente do Bahia. Se eu não tivesse tido essa experiência no Ipiranga, talvez eu nem chegasse nesse nível, nesse ponto. E se chegasse, estaria muito menos preparado
para poder assumir a presidência do Bahia, né? Foi um estágio, né, digamos assim, essa passagem pelo Ipiranga, né? Pode ser considerado, né, dessa forma. Com todo respeito, claro, ao Ipiranga, pela torcida também, pela tradição do clube, mas foi a preparação que o senhor teve para chegar e dirigir um clube do tamanho do Bahia, não só de torcida, mas de história, né? Porque, como o senhor falou, é bicampeão brasileiro, né? Teve várias campanhas aí de destaque, né, na Série A, apesar de algum tempo, como o senhor mesmo trouxe, já não está figurando, perdão, entre as 10 maiores campanhas, né? Esse ano, ao que tudo indica, deve brigar ali pelos 10 primeiros lugares, né, presidente? Pelo menos até aqui. Eu vou falar bem a verdade para o senhor, eu sou fã do Rogério Ceni, torço pelo Rogério, é um cara que eu, como acompanhei toda a trajetória dele, gosto muito dele, deixo até um abraço para ele, eu sou fã dele, e torço para que ele consiga fazer o Bahia terminar entre os 10, porque é um cara que merece. E está num clube que, para mim, dentre os clubes do Nordeste, é um dos clubes, deve ser um dos mais atrativos para você trabalhar, né? Por conta da torcida, enfim, de toda a facilidade que o Estado, né? A cidade de Salvador oferece também para o profissional. Então, o senhor acha isso também, que o Bahia deve terminar ali esse ano entre pelo menos os 10 principais times, ou até alçar voos mais altos, como o senhor falou, né? Porque hoje é o segundo no campeonato. Será que dá até para brigar ali na parte de cima também, mais no topo? O grande objetivo é esse ano estar entre os 10, né? Já é um grande avanço. São 23 anos que o Bahia não fica entre os 10 primeiros. Se a gente conseguir ficar entre os 10 primeiros, a gente já conquista um objetivo, né? Uma meta. Logicamente que o grupo formado esse ano, a qualidade que o Bahia tem esse ano no grupo de jogadores, nos permite até sonhar com voos maiores, né? Tanto é que hoje nós somos o segundo colocado da competição e jogando no nível alto, né, de igual para igual com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Então, nos permite sonhar, sim, com voos maiores. E o que seria um voo maior? Conquistar uma vaga a Libertadores, né, que o Bahia não joga há mais de 30 anos. Né? Então, se acontecer, vai ser um ano que a gente pode comemorar e dizer que a gente chegou, né, bateu uma meta, né, que estava estipulada de crescimento, né, como eu falei. É um trabalho de médio a longo prazo do Grupo City, né, que vai dar resultados, mas já nesse primeiro momento, chegar entre os 10 já mostra que os resultados já começaram a aparecer. Foi o primeiro time brasileiro a jogar Libertadores, né? Tem esse dado também, se não tem, o Bahia me falha a memória, né? É o primeiro campeão brasileiro de 1959, agora que a CBF deu um título para o Atlético Mineiro lá na década de 30, a gente ainda não entende o porquê que aconteceu isso, né? Porque a competição não traduz o que não traduz um campeonato brasileiro. Então, a gente considera que a partir de 59, sim, né, começou a ter os campeonatos que representam mesmo um campeonato brasileiro, e o Bahia foi o primeiro campeão, né? Bateu o Santos de Pelé em 59. Então, o Bahia é o primeiro campeão brasileiro, né? É bicampeão brasileiro, depois conquistou em 88. Uma tradição, uma torcida apaixonada. Você falou que é uma das referências no Nordeste, sempre foi considerado o maior clube da região, né? Até pelos títulos conquistados, né? É o único que é bicampeão brasileiro. Então, o Bahia precisa e merece voltar a ter um destaque nas competições nacionais. Tomara, né? Tomara que a gente consiga ver o Bahia aí na parte de cima, sempre brigando pelo menos para chegar ali nas melhores posições. O presidente, eu queria fazer agora aqui uma pergunta. Eu acho que isso é muito importante porque isso também é cidadania, né? O que a gente vai falar. O senhor se assumiu a homossexualidade, né? Eu agora não sei exatamente há quanto tempo,
Mas a gente vai acompanhando a, a, as notícias e vai entendendo, vai procurando saber mais. Isso é um tema que é até difícil para as pessoas tratarem no meio do futebol. Não sei por quê, até porque em outros esportes isso já é uma coisa aberta, né? Mas no futebol, não só no Brasil, né? A gente fala isso no mundo inteiro e é estranho, né? Até o fato disso virar um tabu. Claro que também é escolha de cada um. A pessoa ela não tem também um direito, ela não precisa sair revelar se ela quer ou não revelar a opção, a orientação sexual dela, né? Mas é importante que aqueles que têm falem, né? A gente teve o caso do Richarlison, que falou no mesmo podcast, né, que o senhor deu entrevista, e o senhor, não me lembro se foi depois ou se foi antes, também fez essa revelação. Como que foi, presidente, para você abrir essa situação? Eu, desculpa até usar o termo correto aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas como que foi para o senhor revelar isso para as pessoas, para a sociedade, para o meio do futebol, um ambiente que o senhor viveu por mais de 20 anos, né, quase 30 anos como jogador. Como que foi revelar isso? E se em algum momento você pensou em não se abrir, em guardar isso para você para sempre? Na verdade, a vida toda eu pensei em não falar, né? Eu precisei não falar isso para poder sobreviver no meio do futebol, né? Como você falou, é um meio ainda muito difícil para qualquer pessoa LGBT, né? Então, existem é, gays dentro do futebol, sempre existiram, mas todos eles precisaram esconder essa condição. Eu fui mais um, né, que precisou esconder isso, e isso é muito doloroso, né, muito sofrido para quem ama futebol, sonha em ser um jogador de futebol, mas não pode se expressar, né, ou ser quem você é, né? E então eu tive que esconder essa condição a vida toda, né? Durante 50 anos. Então eu nunca pensei em que eu falaria abertamente, principalmente para o mundo do jeito que eu falei, né? Mas quando eu fui procurado pela Joana de Assis, né? Que é a jornalista do GE, com a ideia de fazer uma reportagem sobre homossexualidade no futebol, né? Foram 2 anos e meio de conversa com ela, né? Não foi uma decisão fácil de ser tomada, mas eu entendi que eu poderia deixar um legado fora de campo também, né? Eu poderia ser esse farol, essa referência que não se tem, porque é um assunto que não se fala dentro do futebol, como se não existissem pessoas LGBTs dentro do futebol, né? E existem, mas não se fala disso. E todas as histórias que a gente sabe são histórias muito sofridas por conta do preconceito. Então, eu achei que eu poderia contribuir de alguma forma com a sociedade. Eu achei que eu poderia contribuir com a evolução do futebol, jogando luz ao assunto, né? Trazendo a minha experiência, a minha história, mostrando que, mesmo gay, eu fui um goleiro de seleção brasileira, eu fui um goleiro de grandes clubes, eu fui um goleiro que conquistou títulos nacionais, inclusive. Eu fui um goleiro que já foi eleito o melhor da posição, e eu fui um goleiro que foi ídolo de clubes grandes. Então, o fato de ser gay não atrapalhou minha competência dentro de campo. E isso e também o meu comportamento durante a minha carreira, em momento algum, trouxe problemas por ser gay. E isso precisava ser falado para acabar com vários estigmas, né? E hoje se tem uma referência. Quando se fala em homossexualidade no futebol, existe uma referência que é o Emerson. Antes não se tinha isso, né? Então eu acho que eu deixo um legado para a sociedade, eu deixo um legado para o futebol, eu deixo uma mensagem, né, para os jovens que são gays, que gostam de futebol, que sonham em ser jogador de futebol,
que é possível, sim, você ter uma carreira dentro do futebol, né? E conquistar tudo que eu conquistei, por exemplo. Né? E foi esse o objetivo. Não, como eu falei, não foi uma decisão fácil, mas eu estou muito aliviado e feliz com o passo dado, com a coragem, ter tido a coragem de poder falar abertamente. Primeiro que me aliviou bastante. Você ter que se esconder o tempo todo é muito ruim. Só quem passa isso sabe. Né? Então, para mim, pessoalmente, foi muito importante. Né? Mas eu acho que também foi muito relevante para a sociedade. E aquilo, né, presidente? O senhor está numa posição de destaque, né? Goleiro já é uma posição de destaque, né? Porque você carrega um piano ali, né? O senhor até mesmo falou. Atrás do goleiro não existe ninguém para ajudar, né? Quando a bola chega ali no goleiro, é ele o gol, né? Então, se passar dali, a chance de ser gol é muito grande. E o presidente de um clube também, né? Porque existem decisões a ser tomadas, né? Existem situações que te colocam, que definem o futuro de um clube, e ainda mais de um clube como o Bahia, que é um clube empresa, que recebe investimento estrangeiro de uma grande instituição, de um grande grupo empresarial. Isso dá mais visibilidade e também, claro, como o senhor falou, né, ajuda a diminuir, né, e muito o preconceito, né? Se vai deixar de existir, presidente, você acha que um dia vai deixar de existir ou ao menos vai diminuir com o passar do tempo após essa revelação sua aí para o mundo do futebol, para o mundo do esporte como um todo? É um caminho longo ainda, né? Até ser naturalizado isso dentro do futebol. É um caminho longo. Mas o primeiro passo precisava ser dado, né? E acabou sendo meu. Eu acho que a partir de agora talvez apareçam outros, né? Que se sintam confortáveis, com coragem de poder falar, né? E eu espero que realmente que o futebol diminua o preconceito em relação a isso, né? O primeiro passo, como eu falei, foi dado. Agora é uma evolução que é um processo mais lento até do que a gente gostaria que fosse, né? Do necessário. Mas o futebol tem sua essência, né? E, e, e a gente espera, já contribuiu muito dentro de campo, espera continuar contribuindo fora de campo. Né? E eu não me furto de falar sobre esse assunto. Né? Estar hoje como presidente também é, um, é uma mensagem muito positiva, porque, mais uma vez, eu tenho uma conquista relevante, né? Chegar à presidência de um grande clube, mesmo sendo LGBT, mesmo sendo gay, né? E hoje, publicamente, né? Como eu já falei, então, foi uma situação que o torcedor do Bahia não levou em consideração na hora de votar, né? Mostrando também uma evolução, mostrando também, né, um respeito à diversidade. O Bahia está de parabéns por todo o posicionamento social do clube, que começou, inclusive, na gestão anterior. Né? A minha eleição só referenda, né? Reforçou, né? Reforça esse posicionamento do clube, né? E mostra que não é só da boca para fora, da porta para fora que se fala em respeito. Dentro também existe esse respeito e o torcedor também respeita. E eu acho que o Bahia passa também, além do Emerson, né? O Bahia, o clube que tem um poder muito grande junto à sociedade, né? Principalmente aqui no estado, né? Passa uma mensagem também muito positiva, né? Para a sociedade. Então, eu fico feliz de estar participando desse momento, desse movimento, né? E contribuindo para que o mundo seja um pouquinho melhor. Tá certo, presidente. Quero agradecer você por falar com a gente, o senhor por falar com a gente nessa 1 hora e pouco, né? Agora 1 hora e 10, mais ou menos, de entrevista. Muito feliz pela participação. Deixo o convite para outras vezes, quando o senhor quiser retornar. E deixar, assim, uma mensagem importante, né? Que é essa fala aí do senhor no final, que eu acho que dá muita
dá muita esperança para quem for ver essa entrevista depois, né? Mas e principalmente porque a gente vê que jogadores de futebol, eles podem começar da onde for, né? Mas se eles acreditarem neles, né? No potencial deles, eles vão terminar uma carreira, mesmo diante de tantos desafios, lesões, enfim, estudando e crescendo também nos bastidores, porque chegar à presidência de um clube não é fácil, né? Ainda mais se tratando de um clube que o voto, ele é um voto direto, ele é um voto aberto ao povo, né? Então isso também é uma coisa assim que chama muito a atenção do torcedor no geral aí que deve acompanhar essa história recente do Bahia no futebol brasileiro, presidente. Muito obrigado, viu? Valeu, Renan. Eu que agradeço o convite, agradeço o bate-papo, né? E espero que o pessoal goste, o pessoal que vai assistir. Grande abraço, parabéns pelo programa, desejo sorte e me coloco à disposição também para outras oportunidades. Tá certo, então. Você que acompanhou essa entrevista, deixa o seu like, compartilha e manda aí para os seus colegas e ative o sininho também, porque a gente vai estar acompanhando o Ituano nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Grande abraço para você.